Isso aí, Ativa FM 98.1, programa passando a régua aqui na sua, na minha, nossa Ativa FM. Estamos no segundo bloco com ele. Hoje, quinta do sexo com ele, com o nosso eterno e bom guru, meu amigo Hudson. Bom dia, Hudson. Bom dia, Thiago. Bom dia, João. Muito Bom bom dia. estar aqui com vocês de novo. É sempre muito construtivo aí para a gente trazer algumas informações necessárias, né? O povo tem comentado bastante a respeito do que a gente tem produzido aqui e é muito satisfatório. Então, bom dia, ouvintes. Vamos para mais um Quinta do Sexo. Isso aí mesmo, quinta do sexo aqui. E hoje vamos receber a nossa amiga Ana Paula, né, pela nossa live aqui. Vamos se adaptando, né, lockdown, mas vamos deixar de conversa sobre se estar bem, porque sexo também é isso, é parte de como você está, né? E amigo Hudson, gostei da parada, o guru do sexo. Lembrando que ele também está toda última quinta-feira do mês, lá com a minha amiga Kelly Rodrigues, do programa Gestão Inteligente, né, Hudson? Batendo um pouco sobre as questões e sobre a área de relacionamentos. Hudson, qual é a vibe de hoje? Hoje nós vamos falar sobre as principais queixas femininas no sexo. Esse foi um tema pedido por vários ouvintes e pessoas que acompanham a gente no Instagram. E a gente falou sobre como as mulheres pensam, o que elas querem, né? E aí muitas delas falaram, não, mas tem coisas que não funcionam bem e tal. E quando é que vocês vão abordar as maiores dificuldades femininas? Então, estamos aqui hoje para falar sobre isso. A maior queixa é: tu não dá no corpo! Por incrível que pareça, não é. Não é? Não, tá bem longe de ser. Eita, então muita gente se salvou, né? Vamos ver então direitinho o que é as queixas aí, né? Então mete bronca, meu João. Fique à vontade, você, amiga Ana Paula. Bom, então é o seguinte, a gente acha mesmo que as maiores questões do sexo estão voltadas para a performance sexual. Estão voltadas para o tamanho do pênis, que é uma preocupação de fato, né? Estão voltadas para a ideia de que a mulher não gosta de fazer sexo, não gosta de transar, o homem não gosta de transar, o homem não dá conta porque tem alguma questão como impotência ou qualquer outro problema, desvio de natureza sexual. E quando a gente vai pesquisar mais a fundo, a gente descobre que não é bem por aí, não. Na verdade, as mulheres têm outros tipos de preocupação, outros tipos de queixa, que vão muito além do puramente, a gente pensa, né, da performance. Existe muito mais do que simplesmente a performance no sexo. Como a gente falou aqui, no programa sobre intimidade, programa passado, as mulheres têm essa construção sexual, a construção da libido delas, voltada numa crescente para a intimidade, baseada na intimidade, né? Então, enquanto o homem acaba sendo mais instintivo, indo mais pelos próprios impulsos sexuais, de uma coisa mais biológica, a mulher vai mais para o lado emocional, não é nem do sentimento em si, é do envolvimento, da capacidade de se conectar com o parceiro. E isso tem um peso muito grande para as coisas que a gente vai falar aqui ao longo do programa, que são muitos aspectos que a gente nem imagina que a mulher leva em consideração, e muitas vezes ela perde a libido, ela deixa de transar, porque o parceiro não consegue entender coisas mínimas. Então, se esse parceiro não consegue acessá-la no nível mínimo, nas preocupações mais básicas dela, como é que ela vai se deixar permitir entregar o próprio corpo, né, para essa relação sem que haja necessariamente essa conexão? Bacana, eu queria ouvir o ponto de vista da minha amiga Ana. Ela está na live já? Está aqui já. Bem-vinda, Ana, como sempre, muito querida. Coloque seu posicionamento. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Estamos. Ah, que bom. Bom, meu posicionamento, né? Bom que aqui tem uma voz feminina para falar o lado aqui, né? E é bom que tem os homens aí para poder ouvirem e espalhar isso cada vez mais. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Tiago, saudade, Tiago, de te ver pessoalmente, né? Logo, logo estaremos aí, né? Com fé em Deus. Bom, gente, eu vou dar entrada aqui, deixando bem claro que os homens entendam isso e que as mulheres também entendam isso.
que já é comprovado que a excitação feminina, ela não vem de forma espontânea, ela tem que ser provocada, entendeu? É diferente bem realmente em relação ao homem. Então, assim, tem que ser provocada. O ponto inicial a gente coloca dessa forma mesmo. Tem que ser provocada. E como que funciona isso? Olha só, existe uma diferença da reclamação das solteiras para as casadas, entendeu? Em relação às queixas, né, Hudson? Sim. E aí o que acontece? Quando a gente vai falar em mulheres solteiras, a gente pode falar aí, de repente, em uma reclamação de que a pessoa não consegue chegar a um orgasmo, entendeu? Ou a uma dor, ou aqui os homens, quando a veem, só pensam nessa forma e de repente não consegue daí levar a ter um relacionamento, tá? As queixas das solteiras são essas. E a queixa das casadas, que realmente são maiores, porque o que acontece, a solteira vai levando a vida, entendeu? Não procura, de repente, uma ajuda e vai levando a vida. Agora, já as casadas não, porque as casadas, elas têm muito mais tempo, né, de relacionamento com alguém aí, e aí as coisas vão começando a acontecer, e aí elas vão começando a ficar insatisfeitas, e aí começam as queixas. E aí a gente entra aí também na dificuldade de atingir orgasmo. João, preliminares rápidas demais, ou às vezes até zero, entendeu? Falta de criatividade também masculina, a monotonia, porque o homem acaba que relaxa mais em relação a isso, em colocar uma criatividade, entendeu? A questão de, ele só pensa em transar. E para finalizar só assim, esses tópicos, e a gente está entrada neles todos, a falta de conhecimento hormonal da mulher também, hormonal e biológico, tá? Então essas são as maiores queixas, as principais, digamos assim, que a gente pode colocar. É isso aí. Bom, obrigado, Aninha. Essas contribuições são muito importantes e ao longo do programa a gente vai comentando todos esses aspectos. Um ponto muito importante que ela falou aqui, Thiago, é que as queixas das casadas e das solteiras divergem, porque são necessidades diferentes, né? As solteiras, em especial, elas ainda não estão com aquela preocupação tão intensa a respeito da intimidade. Elas ainda não estão... Muitas delas nem querem essa intimidade. Na verdade, existe um bloqueio. Elas não querem se envolver e não querem que a relação progrida para um outro estado, né? Elas vão... E, curiosamente, elas vão começar a se interessar mais, vão buscar esse envolvimento quando elas entenderem que, para que o sexo avance, ele precisa de uma certa intimidade, ele precisa de uma certa conexão. Esse é um dos motivos da mulher, não, mais da mulher do que o homem. Não, e querer se que aprofundar. vai muito em conta do que eu venho falando ultimamente, né? A gente fala que, igual a gente tá falando que não é o ato sexual em si, mas todas as preliminares, você conhecer seu parceiro, ser criativo, igual a nossa amiga Ana falou. E é igual eu falo, eu olho para o mundo e estou vendo totalmente ao contrário, né? Estão se pregando individualidade, cada um na sua, né? Menos conexões, menos conversas ali. Pelo menos é o cenário que eu pensei, que eu vejo muito isso, né? Porque o aplicativo, na verdade, eu acho que ele não aproxima nada, cara. Mas parece que ele está ficando aquele mundinho ali, no final tem mais os encontros, tem mais as conversas, não tem olho a olho, ou se ficou só tipo um local para você marcar um encontro, sair e transar para o final. Bom, o que eu já percebi de relato até em consultório? As primeiras vezes com um cara novo, né, com um novo parceiro, são interessantes. As primeiras vezes? Às vezes superam bastante as expectativas. Por quê? Porque o cara está empenhado, ele quer fazer alguma coisa diferente, ele quer surpreender. É um fator novo, né? Ele quer alguma coisa, né? Ele quer uma segunda vez, uma terceira vez. Ele é o caçador, não esquece. É isso aí, é verdade. Quando começa a ter um vínculo, a criar uma espécie de vínculo, esse homem já decai. O interesse dele já decai, a performance dele já decai. E isso deixa a mulher instável, deixa a mulher insegura. E aí, naturalmente, ela não vai querer dar continuidade com esse parceiro. Existe muito essa queixa, né? De, ele era tão maravilhoso nos primeiros dias e tal, e agora
Quando começa. É aí que eu, minha amiga Ana, meu amigo Hudson, os gurus do sexo, minha amiga Ana, guru. Cara, aí que eu sinto que falta talvez a voz masculina, porque se, como a mulher fala mais, se conhece mais do ponto de vista dela, porque também pode ser uma queixa masculina. Porque só eu tenho que ser criativo, só eu tenho que procurar, só eu, você entendeu? Talvez eu acho que seria Ah, interessante começar a dar voz para os homens também, né, Ana? não, vou discordar de você. Eu acho que o que acontece, que na verdade não é que os homens são mais cobrados. As mulheres, elas sempre foram mais cobradas e elas sempre fizeram esse papel de ir atrás da criatividade, de inventar um striptease, fazer alguma coisa. E o que aconteceu? Os homens, como não foram educados a ter essa criatividade, deixou toda a responsabilidade em cima da mulher. E Não, se algum homem mas fala que Ana, está procurando... Ana, não te cortando, não, porque Oi, pode senão falar. o verso que eu quero falar talvez nem é isso. O verso que eu quero falar é o seguinte, Ah. que hoje é produzido muito conteúdo, muita informação para a mulher, entendeu? E aí você não vê a Ah, mulher sim, aí eu nesse sentido. concordo. Porque a partir do momento Aí que eu tem concordo em conteúdo, número, você gênero e fala o grau. problema, entendeu? Ah, não, aí eu concordo com você. Eu estava até pensando esses dias se eu conseguiria fazer no meu canal uma divisão onde eu consiga atender para poder explicar para as mulheres e para os homens também. Não é algo muito fácil, porque os homens ainda têm muita vergonha, receio de serem falado pelos amigos, pela família, pelo pessoal, falar, isso é coisa de viado, então isso é coisa de babaca, entendeu? Uma coisa que é usada muito. Aí quando o homem faz alguma coisa que pode denegrir a imagem dele como viado, então aí ele é babaca, é bobo, é bobão, entendeu? São essas palavras mesmo que eu tô falando, coisa antiga, mas essas palavras que são usadas. Então, assim, eu acho sim que tem que ter voltado para o homem, sim, porque, por exemplo, por incrível que pareça, o Tiago, a questão do orgasmo da mulher ser pelo clitoriano e não na penetração, na maioria das vezes, muitos homens não sabem disso. Muitos homens não sabem dizer, se eu perguntar bem assim, fala, você sabe quando é que a mulher ela está mais propensa a fazer sexo? Não sabe. Porque tem a questão biológica e tem a questão hormonal. Eu Ele sei. sabe Estou qual é a avisando para idade. os amigos ouvintes aí, ó. É às 3 da tarde, segundo a Ana Paula. Ana Paula. Aí você está falando do ápice da libido, tá certinho, o horário é esse mesmo. Mas e as questões biológicas? Você sabe, num período de 30 dias, os homens sabem, entendeu? Quais são os períodos, as datas, as semanas, quando é que ela está na TPM? O homem sabe quando é que ela está na TPM? Não sabe. E ainda tem homem que diz que é frescura. Oi. Lembrando, galera, que aqui no Secret FM 98.1 estou recebendo os meus gurus. Não sei se é todo mundo, mas são os meus gurus aqui no sexo. Meu amigo Hudson, minha amiga Ana. Ô, Hudson, Ana, então sabe o que falta pro homem? Parar de ficar falando besteira com os outros homens lá no bar, no boteco, e vai conversar com a tua madame em casa, com a sua namorada, com o seu crochê. Não precisa todo mundo saber o seu Ou vai estudar, né? não, vai conversar, não. Você tem que conversar com a sua cônjuge ali, seu relacionamento, seu cliente, sei lá o que for. Conversa com ela, perde mais tempo. Ou ganha tempo conversando com ela, que fica conversando besteira com os outros. Uma das queixas que as mulheres geralmente têm é a ideia de que toda mulher funciona da mesma forma. Porque o homem vai aprender lá no filme pornô, ou tem uma parceira, funciona de determinada maneira. Às vezes a parceira está acostumada, ela se adequou aos padrões daquele parceiro, e aí quando essa relação rompe e esse homem vai ter uma outra relação, ele está formatado e quer formatar essa parceira, né? Quer que ela reaja da mesma forma como outros reagiram, ou como a mulher, a atriz do filme pornô reage. Então, essa é uma questão porque cada mulher é de uma forma, cada organismo é de uma forma, cada uma história, né? anatomia é uma anatomia, isso, cada corpo reage de uma forma. Por exemplo, tem mulher que tem uma hipersensibilidade nos seios e ama que toque, que chupe, que, enfim, tem algum tipo de interação com esse seio. Tem mulher que acha que sente cócegas, que não gosta, que sente incômodo. É verdade. Não existe padrão para isso. Tem mulher que adora que você pegue no quadril, que pega com mais tem mais pegada e tudo, e
às vezes exige isso. Tem mulher que não. Tem mulher que não gosta. Tem mulher que sente incômodo, que às vezes que sente dor, dependendo de como você pegar e tal. Então, são questões assim que só tem como saber conversando com a parceira, né? Realmente investindo nessa relação, esse tempo de qualidade para isso, porque, bom, já que é do seu interesse, homem, né? Tanto que você tenha uma relação sexual, que você tenha mais sexo e um sexo de mais qualidade, a única pessoa que pode saber, né, pode te dizer como proporcionar isso melhor é a sua própria parceira. É, Mas e não aquele tem. lance, né? Não adianta, você tem que falar que vai jogar o jogo, né? Se terminar um time de futebol, se não falar qual a estratégia, como é que vai ser o desenrolar do jogo, talvez falte isso. Acho que falta o homem conversar com a parceira que está ali. E não tenha vergonha, eu acho que não tem nada de ter vergonha, eu gosto de tal coisa, não gosto disso. Porque é melhor você evitar uma decepção futura, talvez, né? E ambos vão ter felicidade ali, ou vão chegar no ápice junto e tal. E não vê-las como adversárias, né? Porque muitas vezes o homem tem a percepção de que a mulher está dificultando, que a mulher não está ajudando, não está contribuindo com a relação, e na verdade, vamos lá, né? A ideia é que os dois tenham interesse nessa relação, que os dois trabalhem juntos para que o prazer seja dividido, né? Compartilhado nessa relação. Comente, Quer ver uma coisa legal? Uma coisa legal que o Thiago falou aí, Thiago, que aí deu para dar uma porta de entrada. Você falou, converse com a sua parceira, né? Quer ver uma outra coisa legal? Às vezes o cara tá com vergonha, ou não sabe como chegar, como dar início a uma conversa com a esposa. Em vez de você ir deitar na cama, ir no banheiro, levar seu celular e ficar vendo, sei lá, uma pornografia, tentar entrar no aplicativo para arrumar uma amante, fazer qualquer coisa, dá uma pesquisada, bota lá. Cara, se você colocar na pesquisa, botar bem assim, minha mulher não quer fazer sexo, você vai ter tanta dica, você vai entender tanta coisa, vão falar tanta explicação. Com uma simples atitude que você tiver no seu relacionamento com ela, você vai ver que vai mudar. Porque, infelizmente, Hudson, infelizmente, Thiago, a verdade é que, assim, o homem, ele, quando ele consegue encontrar a parceira dela, ele se acomoda, ele se acostuma, ele, dentro dele, no subconsciente, ele pensa bem assim, já ganhei aqui, a minha caça já tá feita. E aí ele começa a relaxar, ele acha que ele não tem que manter, entendeu? E aí começa a relaxar, aí ele começa a não dar mais beijo, a não dar mais carinho, a não elogiar, a não conversar sobre o dia da mulher, porque no começo é sempre assim, entendeu? E aí começa a relaxar, aí ela começa, ele só pensa em sexo, não, ele só pensa só me dar beijo na hora do sexo, só me dar carinho na hora do sexo. E aí eu falo, se a mulher ela não tem esse padrão de automaticamente já ter o desejo, se ela precisa de ser provocada, como é que ela vai ser provocada desse jeito? Uhum. Concordo? Oxi, 1002% isso aí, né? Bacana. E é aquele lance, acho que a gente tem que buscar sempre evoluir, né? E a questão do sexo é muito interessante, que é uma evolução em conjunto, né? Ambas as partes, né? Às vezes é dando carinho que se recebe carinho. E entender sempre um equilíbrio. Acho que a gente tem muito desequilíbrio. Só o cara que faz ou só a mulher que faz. E lembrando também, não é o excesso, né? Tem que ser uma coisa constante e natural, principalmente isso. Eu percebo muito que os homens vão pela tipo, forção de barra, quando quer alguma coisa, ou fez uma cagada muito grande. Ele não faz por um comportamento instintivo, você entendeu? Intuitivo, natural. É porque assim. Aí o Thiago, só para complementar aqui o que você tinha falado, os homens eles precisam ser mais abertos também a receber essas informações, porque assim, eu conheço umas 2 pessoas que já tiveram canais, inclusive homens, tá? Canais de informação para homens, direcionado para homens, no Instagram e outros locais, com dicas valiosíssimas. E no meio do caminho eles desistiram e trocaram, fizeram isso e voltaram para a mulher. Lógico que quando eles vão falar no Instagram, coisa assim, eles falam que é porque, sei lá, é um nicho que... Eles inventam várias histórias, mas com a gente, pessoalmente, eu insistiria, entendeu? Mas eu vou ter que estudar um pouquinho mais do universo masculino para poder dar essas dicas para eles. Posso dar, assim, falando do meu âmbito feminino e do que eu tenho recebido das minhas pacientes. Agora, olha só, eles mudaram. E quando eu perguntei, foi unânime. Não tem coro, não tem gente, isso não atrai. O que atrai são as mulheres. Então, poxa, vamos acordar para a vida, né? Se vocês querem melhorar, vamos aí, que ferramenta tem?
É. Basta querer, né? Ó, Exatamente. eu mesmo, Ana, já comecei um trabalho voltado para o público masculino. Na verdade, no início, o meu trabalho era bem neutro, né? Aham. Porque eu tive alguns homens no consultório, né, com algumas questões, algumas queixas. Então, eu achei que seria interessante trabalhar essas queixas, justamente porque eles se sentiam meio perdidos, né, meio sem referência. Uhum. E geralmente as referências que a gente tem, a linguagem é uma linguagem mais voltada para o público feminino, essas coisas todas. É. Então, tentei, no primeiro momento, me comunicar mais com esse público masculino. Só que realmente é um público que pouco consome o conteúdo, né? E é um público bastante machista. Então, É. se você tem uma abordagem mais aberta, né, que questiona, que coloca em evidência alguns dos problemas dessa cultura machista, patriarcal e tudo que a gente vive falando, esses homens já Uhum. têm uma resistência absurda, né? Se você Aí não quem está... vai te ouvir são aqueles que já são, que já entende, já faz as coisas direitinho. E quem precisa ouvir é exatamente esse público aí que você está falando. Exatamente. Então, se você fala da postura de um macho alfa, ou dos problemas relacionados a essa postura do alfa, pronto, você já perdeu a maior parte do seu possível público. Então, tem que ser uma abordagem muito sorrateira. Você acaba tendo que ser bastante conivente ali no primeiro momento com estratégias, com mecanismos machistas. E isso, para mim, na minha experiência pessoal como terapeuta, não me fazia bem, entendeu? É. Perceber que eu estava, mesmo que, porque assim, as pessoas em geral não vão entender que essa é uma forma de acolhimento e que em alguns momentos você tem que não questionar a postura machista. Só que é muito complicado isso, entende? Porque para eu conseguir acessar esse público, eu não posso, como terapeuta principalmente, eu não posso questioná-lo, eu não posso bater de frente com os pensamentos deles. Ele primeiro tem que me dar abertura para eu poder começar a desenvolver alguma coisa. Então é bastante Você complicado, não tem, sabe? e você não tem essa abertura, porque o que acontece, em vez deles discutirem com você, né, começarem a perguntar, falar, questionar e vocês debaterem até que você chegue aonde você quer chegar, ele simplesmente vê o que você está falando, fala assim, não concordo, pronto, acabou. Ele vira as costas, sai, não te segue mais, acabou. A mulher não, a mulher ainda debate, ela questiona, porque a mulher ela é questionadora. O homem não, não gostei, vira as costas, vou embora. Poxa vida. Então, Vamos insistir, perguntar o porquê. a gente vai para a questão do diálogo, Thiago. Por que o diálogo é tão difícil entre parceiro e parceira, principalmente depois de um certo tempo no casamento? Porque a sociedade, ela é realmente machista. O homem é colocado numa posição de privilégio. A gente já falou dessa postura dominante masculina. E aí, a gente está falando de uma construção. Depois de casado, já foram muitas posturas machistas aceitas por essa mulher. Isso se É, isso naturaliza. mesmo. O homem se considera no poder, ele se considera soberano ali. Inclusive, entra numa posição confortável de que não, a mulher já envelheceu, ela já não é mais tão atraente, já não é mais tão interessante. Então, ele entra numa posição mesmo confortável de ela não vai me largar, né? Ah, Então, já casou, já tem filho, já tá Mas, barrigudinha, já tá um monte de menino. mas sim, eu acho que tá na hora. Ô, vocês do ouvinte aí, né, que tá na live aí, que é homem, replique essa mensagem. Porque tá na hora do homem abrir a cabeça que ele tá perdendo espaço, tá perdendo o jogo. Se ele não se transformar, de se transformar dentro dele mesmo e adaptar para a realidade do mundo, ele só vai perdendo o jogo, cara. Só vai perdendo o jogo. Então, mas sim, eu acho que tá na hora do homem abrir a mente e falar, peraí, eu preciso ter uma mudança de comportamento aí. tá, peraí, Thiago, perdendo o jogo para quem? Cara, assim, o que a gente, eu falo perdendo o jogo, falo no sentido que cada dia menos você vai ter menos relacionamentos com mulheres, você está querendo, você diminui as possibilidades, porque querendo ou não, a mulherada já está com a mente aberta, sabe o que quer, É, sabe como sempre vai ter uma que fazer, a aceita. informação está mais diluída, você entendeu? Então, assim, pô, eu acredito que, não sei, é o meu ponto de vista, né? Às vezes não tem estatística, tá, mas o que a gente percebe? Que vai ter menos relacionamentos abusivos, no caso, você entendeu? Porque a mulher não vai aceitar mais. Então você fala assim de perder nesse sentido. Você está com uma pessoa porque você não quer mudar seu comportamento, você não quer ouvir o outro, vai perder aquela relação que você gostava, que você se sentia feliz dentro dela, entendeu? Eu falo nesse sentido. Mas olha só, a pressão ainda é bastante machista.
até as mulheres que já têm uma certa liberdade, às vezes são obrigadas a recuar, né? Porque realmente o homem pressiona nas relações, eles são manipuladores em geral, não por mal, é porque Instinto mesmo, a né? sociedade os construiu dessa forma. Então, por que eu te perguntei por que ou para quem, né? Porque a grande maioria dos homens ainda está numa posição bastante confortável. Eles ainda têm um monte de possíveis parceiras disponíveis advindas dessa cultura machista e prontas para viver nesse formato, entendeu? E aceitar, exatamente. Eles, em geral, acham essas mulheres que questionam chatas. Ah, são chatas, É verdade, é verdade. elas chamam de... Posso responder pelo Tiago aonde que eles perdem? Manda aí. Tiago, vê se você concorda comigo, fechando seu raciocínio. Eles perdem, na verdade, a oportunidade de ser realmente feliz. Porque o que acontece? Se eles estiverem, eles perdem para isso, para a felicidade. Não é para quem em si, é para a felicidade. Porque, olha só, eles vão lá, se casam, tudo bem, bonitinho, e começa a ter um relacionamento dessa maneira, que começa a... Aí a mulher, ela fala, não quero isso para mim. Separa. Entendeu? Sempre vai ter uma que vai aceitar, Thiago. 100% das vezes, sempre vai ter alguma que vai aceitar, que ela já está acostumada a esse mundo machista, e se não for assim, ela vai ficar sozinha, então ela vai aceitar. Mas não é o amor da vida da pessoa. Ela está aceitando e vice-versa. Ele também não é o amor da vida dele, é essa me aceita assim, pronto, acabou. E aí começa a conviver. Na convivência começa a virar um inferno, e a pessoa vai estar sempre ou traindo, ou trocando, sempre desse jeito, e ela vai estar abrindo mão de ser feliz de verdade, porque se você tiver um bom relacionamento, um relacionamento saudável, um relacionamento com comunhão, com a reciprocidade, você é feliz. Lógico, a felicidade ela não é o tempo todo feliz, mas vai ter felicidade sim. Por isso que eu gosto dos meus gurus, talvez me entende. É exatamente o que eles falavam, exatamente muito isso. Porque muitas vezes o cara está numa relação, por simplesmente mudar 1% ou ouvir, parar um pouquinho, que vai ser... Cara, ele que vai ter o ganho disso também, você entendeu? E não, o cara prefere manter aquele posicionamento. Ah, eu sou um artista, eu sou um homem muito doido, eu sou ogro. Cara, e aí ele perde, cara, talvez uma boa relação, uma relação que é legal para ele, é saudável, você entendeu? Simplesmente o lado não querer conversar, não querer mudar e ter um diálogo mais aberto, ceder um pouco mais, você entendeu? Mas, Thiago, vamos lá. O homem, em geral, não sabe conversar, tem muita dificuldade de acessar as próprias dificuldades, ou tem muita dificuldade de acessar as próprias emoções, né? De lidar com aquilo que está guardado, né? Aquilo que está lá no passado e ele não quer mexer, né? Tem homem que se sente com raiva quando vê a parceira chorar, eu já vi muito isso, não é incomum, que entra em desespero, que prefere sair de perto, porque aquilo ali é um espelho, é a mulher fazendo algo que ele gostaria de fazer consigo e não consegue. Então, assim, as posturas masculinas, em geral, são bastante evasivas, são bastante fugazes, é fuga, sabe? Não quero, tal. Então, grande parte, eu não vou dizer a maioria porque eu não tenho dados, mas grande parte dos homens, na verdade, busca essa fuga. Na verdade, não quer esse diálogo, porque o diálogo é um confronto. O diálogo é a abertura para a mulher falar o que ela quer. E geralmente você pode ver até na comédia aí, quando a mulher começa a falar, o homem acha que ela está tirando o tempo dele, sabe? O homem começa a pensar. Isso eu estou falando dentro das posturas machistas, porque isso é necessário falar, né? A gente não pode ficar passando pano para comportamentos. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque esses homens são os mesmos homens que vão cobrar das mulheres o que a gente vai falar já já. Então, assim, o mínimo de coerência, entende? É difícil, a grande dificuldade de mudança nesse aspecto é porque o que mudaria a postura masculina seria a abertura para esse diálogo. E eles não são abertos a esse diálogo, porque esse diálogo tira eles dessa posição de soberania. Tem a questão do poder, né? E o cara se entende que está tendo menos poder. Se ele abre o diálogo, ele tem menos poder. Ele está abrindo. Às vezes, assim, na minha visão, é o contrário. Eu penso que o diálogo aumenta o seu poder, vamos dizer assim, no sentido de que o outro vai te respeitar mais, o outro vai te compreender mais. Então, assim, existe essa questão do fluxo, entendeu? Tem que ser, do meu ponto de vista, né? Por exemplo, talvez você falou, o que eu percebo que a sociedade hoje, ela não é preparada para feedbacks. E o feedback é bom pra caramba, velho. Quando alguém te critica, cara, é bom pra caramba. Sabe por que você está aprendendo algo? Mas homem não gosta de ser criticado. Você mesmo. É uma oportunidade de você crescer. Senão, só que eu acho que percebo que a gente não é treinado para feedback. Se
no âmbito profissional, pessoal, tudo, cara. Homem não é, não, a gente não é treinado, eu posso falar O homem, a mulher é treinada, o homem não. a mulher vive sendo taxada, vive sendo criticada, Criticada, vive sendo, então ela o lida com isso, feedback positivo. vive sendo frustrada, né? Então ela tem que aprender. Olha, uma das coisas que eu recentemente tenho aprendido em consultório, tratando mais homens do que tem chegado muito homem, principalmente por causa da rádio e por causa do programa na TVN. Então, olha, meu Pix aí, hein? Show de bola. Vamos lá. Quinta do Sexo, Ativa FM 98.1, com eles, os gurus. Os homens, eles têm uma enorme restrição. Mas você tá vendo, então, que o trabalho tem efeito, que o homem, às vezes, falta esse estágio de confiar, acreditar no trabalho e até o final com o homem. É, mas trabalho com homem é muito mais difícil do que o trabalho com a mulher. Porque, no primeiro momento, a gente ainda tem que trabalhar essa abertura. Como se a gente tivesse que convencer o já vem mais, já começa a ouvir, a aprender, né? o homem só quer assim, ó, não tô tendo ereção, ou queria ter mais tempo de ereção, ou queria... É isso. É engraçado você falando assim, né, Ana? Eu falei na direção, o homem tá preocupado com a performance, né? E a mulher tá preocupada com o relacionamento, vamos dizer assim, né? É meio estranho, né? Um quer não Ele tá preocupado com ele. Então, um quer não conversar e já partir para ação, e a outra quer um mínimo de conversa para poder se sentir à vontade para ter ação, né? Então, a gente vê a dificuldade dos discursos baterem principalmente a insatisfação da mulher, mas dos dois lados, né? Bom, então, o ideal seria mudar essa cultura toda, mas já que a gente não pode mudar, a gente vai dar algumas dicas, alguns posicionamentos interessantes. Deixa eu só comentar aqui o que a Bianquinha falou. Muitos dizem, nossa, vai dar muito trabalho, e olha que são coisas básicas, mas eles acham que é muito esforço para eles. Claro que é muito esforço para eles, Bianquinha, porque eles não estão acostumados a fazer esforço, principalmente no sexo. O homem, quando começa a sentir que está fazendo algum esforço no sexo, se não for para ele alcançar alguma coisa que é muito interessante para ele, como tirar a virgindade, né, como conseguir o tão sonhado sexo anal, ou qualquer outra performance, né? Em geral, ele não se sente motivado para esse empenho todo, né? E aí, sim, é meio complicado, é incômodo e ele não vai fazer. A Flávia Santos comentou o seguinte: viver assim e vegetar, primeiramente temos que ter amor próprio. Eu não sei se ela está falando isso em relação ao relacionamento, à mulher, mas eu creio que seja em relação à mulher, a postura da mulher. Então, sim, de fato, se a mulher se coloca numa posição submissa, né, se adequa unicamente às necessidades masculinas, elas não vão conseguir mudar esse paradigma de forma alguma, mas a gente também entende, Thiago, que é uma briga, é um cabo de guerra mesmo. E nesse caso, o homem tem a sociedade a favor dele, e a mulher, alguns grupos, algumas iniciativas, o terapeuta, e fazendo ali alguma força para ela conseguir uma autonomia. É bastante difícil nesse caso, tá? Por isso que as mulheres procuram bastante a terapia. E estamos abertos a desenvolver esse trabalho com elas, porque sabemos da demanda, né? Da dificuldade que é. Infelizmente, é uma realidade brasileira e talvez até mundial, né? Que é os relacionamentos. Mas isso aí, aqui no sexo é isso. A gente poder falar um pouco de você mesmo, de crescer, desenvolver, aprender, porque não tem como fazer o sexo, cara, bacana, você não tá bem com você mesmo, né? Essa vai perguntar isso aqui. Mas então vamos para as dicas, então, aí, como é que o cara pode melhorar as dicas do pega-pé-capá. Primeiro eu vou falar os principais incômodos, tá? Aí depois a gente parte para as dicas. Pode ser, Aninha? Pode ser. Pode ser. Tem mais um comentário aqui da Bianca. Ó. A Flávia respondeu primeiro ali, ó. Sim, a postura da mulher. É isso mesmo que você falou, da postura da mulher, de aceitação do machismo, do patriarcado. É uma briga grande, viu, Flávia? É uma briga grande que a gente está na luta aí, tem que ser bem sutil, mas uma hora a gente chega. Com certeza, com certeza. Hoje a gente tem uma rede de apoio muito maior e nunca se falou tanto a respeito da realidade feminina, das necessidades femininas, né? E eu hoje advogo bastante essa causa, viu? Porque eu, realmente, como terapeuta, mudei completamente a minha visão a respeito dessas demandas.
Bom, Quando você entra no mundo, você dialoga, você fala, você escuta, você muda. É fato. Cara, é ouvir, aprender a ouvir, né? e que não é de início uma habilidade masculina em geral dentro do que a gente espera. O maior problema que vejo nos homens é que eles acham que basta ser pintofrel. Como é que é o nome? Pintofreu. Pintofreu. Essa é nova, não sabia dessa não. É o troféu. Bianquinha. Pintrofel. Temos que ir umas medalhinhas, né, maluco? Tem- Vambora. Pintofreu pra mim, é porque não tem uma seta, pintofreu. Temos que nos adotar ao sexo miojo, que é o de 3 minutinhos lá no máximo e tá tudo 3 pronto. minutinhos, O homem pintrofel, acredito. Acho que basta que o pinto é o suficiente. É a ideia freudiana de falocêntrico, né? De que o poder está no pênis, no falo. Sexo miojo é igual ao sexo onde a mulher serve aos prazeres deles, aquele prazer mecânico instantâneo. A Flávia comentou aqui, completou. Eu estou quase chegando. Aprendi a dizer não e dizer mereço mais do que o cônjuge me oferece e aqui está dando certo. Bom, mas você há de convir, Flávia, e a Aninha está aí para comentar, que essa é uma postura difícil, né? Porque você se coloca em embate com toda a mentalidade conservadora. Cultural, religiosa, conservadora. E aí você... Foda. É você assumir a autonomia, né? A direção do seu próprio prazer. Você tem um controle, você tem como conduzir a sua própria vida sexual, a sua própria vida em geral, né? Mas assim, o seu prazer, o seu desejo, que é algo que todo mundo fica botando o dedo lá para dizer como é que você vai fazer. Então, bora, vamos lá para as queixas e depois as dicas aí. Beleza, olha só. Vou começar com coisas bem, bem básicas, né? A gente falou da intimidade, é uma queixa comum, né? Falta ao homem sensibilidade de perceber quando que é o melhor momento. A mulher não é obrigada a estar disposta ou preparada para o sexo a qualquer momento, né? Não é porque o homem chegou cansado do trabalho e à noite ele quer, enfim, relaxar que ele vai ter o sexo garantido, né? A mulher também tem as suas necessidades e, como a gente falou, a mulher tem necessidades emocionais, uma demanda pela intimidade que precisa ser suprida. A Flávia comentou aqui, ó, sim, muito difícil. Bom, a gente tem algumas questões específicas. Mulher virgem, falta aos homens compreensão por essa questão da virgindade, né? Pelo motivo pelo qual elas ainda se mantêm virgens. Às vezes não importa muito, o homem só quer realmente tirar a virgindade. Para o homem, tirar a virgindade é um troféu, uma coisa que a Bianquinha está falando aqui. Então, ainda tem essa mentalidade, né? A mulher casta ainda é vista como algo, um objetivo a ser alcançado e tal. Então, o homem que casa, é o fim. O homem que tem a possibilidade de tirar a virgindade de uma mulher, ele tem o seu status elevado dessa realidade. Então, falta a eles uma sensibilidade na condução, né? Porque geralmente o homem é mais experiente, mesmo que ele não tenha transado ainda, ele tem muito mais condições do que a mulher para poder falar sobre sexo e agir durante uma relação sexual. Falta, às vezes, a esses homens tomarem essa posição de partida, nesses casos, né? À frente da relação sexual, essa condução, mas de uma maneira leve. Falta um cuidado com a anatomia feminina mesmo, né? Que é tão sensível quanto os testículos. Então, você não pode ficar manipulando, mordendo, fazendo tudo o que você quer ali, porque aquilo não é um brinquedo, né? É um parquinho de diversão, mas você tem que saber usar, senão o brinquedo estraga, não pode brincar. A gente tem algumas preocupações com sangramento, com a menstruação, né? Que o homem não parece muito flexível. Se a mulher está menstruada e ela não gosta de sexo anal, entendeu? Ela tem que dar um jeito, ela tem que se virar e fazer um sexo oral, tem que se masturbar. Não é bem por aí. Porque não é uma questão de simplesmente um brinquedo estar fechado. Não. Ela não quer. O parquinho não abriu hoje, entendeu? Hoje não tem parquinho.
E se eles soubessem que a mulher, quando tá nesses dias, é quando ela mais tá com desejo. Pois é, não, e assim, ele realmente aproveitaria disso, mas a preocupação com a performance é tão grande, com o fato de não vou sujar a minha espada, né, na metáfora, não vou colocar meu pênis ali onde está sangrando e tal, essa nojento, meu Deus. Ele acaba perdendo várias possibilidades ali que ele teria, né? Então fica a dica aí, galera. A mulher, quando Uhum. está no período menstrual, ela está com a libido elevadíssima, porque os hormônios estão à flor da Pra pele. caramba, pra caramba, pra caramba. Ó, fogo no Essa foi a parquinho. dica 1. Essa foi a dica 1. Uma dica já foi. Uma dica já foi. Bom, já que a gente falou de sexo anal não é um problema tanto pela dor, tá, gente? Fazendo algumas pesquisas aí, a gente descobre que o sexo anal tem muitos outros inconvenientes, tá? Porque se os homens, naturalmente, fossem mais atentos, mais experientes, mais cuidadosos, eles com certeza teriam muito mais acesso ao sexo anal. Mas tem a questão também de medo de sujar, do cheiro, das posições que são incômodas, né? De ter um tempo específico, de precisar de lubrificação, né, de algum produto, porque não tem lubrificação natural. Exatamente. Então, no cuspe não lubrifica, tá, gente? Cuspe não lubrifica. Ao contrário, resseca. Resseca. Então, assim, é muito importante a gente ter noção. As coisas, os brinquedos, os produtos sexuais estão aí. Eles não foram inventados à toa, gente. Eles não foram. Tem uma série de produtos, né, de lubrificação, com cheiro, todos eles cumprem uma função. E se tem cheiro, se tem gosto, né, é para algum papel. Então, isso é importantíssimo, tá? Então, acho que posso parar por aqui no primeiro momento. Agora vou passar a bola para a nossa querida Ana, e ela, como mulher, vai ter muito mais a comentar. Mas acho que a contribuição aqui já valeu a pena, né? Pode falar, Aninha. Bastante. Ó, vou adentrar aí nesse mundo anal que você falou, vou aproveitar e vou falar sobre isso. Homens, se vocês querem que suas parceiras façam sexo anal com você, a primeira coisa que vocês têm que pôr na mente é o seguinte: não tem nada a ver com filme pornográfico. Para a mulher ter essa vontade, ela tem que estar muito, mas é muito excitada. Entendeu? Porque se tiver, você pode ter certeza que vai rolar. E aí é o seguinte: uma coisa que vocês têm que ter em mente: o homem, ele, para se excitar, ele demora até 5 minutos. A mulher, até 15 minutos. Então, abusem das preliminares, abusem do sexo oral. Tem aquele momento de intimidade. Não acha que você vai ali em 3 minutos ir no seu quarto ali, virar e falar assim, agora lá. Não, não é assim que funciona. Leve para outro lugar, leve suas coisas para um motel. Faça alguma coisa diferente, faça o dia valer a pena, que aí você pode ter certeza que ele está liberado, viu? Então a primeira dica é essa. A segunda dica é o seguinte: na maioria das vezes, eu vou falar que quase 100%, entendeu? O orgasmo da mulher, ele é clitoriano. Existem as mulheres que, na verdade, é 100%. Aí fala, mas tem mulher que se excita e que chega ao orgasmo pela penetração. Ok, mas chega porque o clitóris, na verdade, ele é enorme. E quando há penetração na parede, entendeu? E há um bom trabalho ali do casal, ele consegue atingir essa parede do clitóris que leva ela a ter o orgasmo. Então, assim, aproveitem do clitóris. Eu não sei como fazer. De novo, olha a dica de ouro. Você não precisa nem pagar curso para isso. Vai no Google e coloca como fazer. Acabou. Você vai ter a resposta lá. Tem vários especialistas. Hoje em dia, isso não é mais. Ninguém guarda isso mais não, tá? Bem, já falei de algumas coisas. A primeira dica foi da menstruação, até a Bianca lá falou, nossa, que é o dia que o parque faz até promoção, é isso mesmo. O dia que tá naqueles dias é desse jeito. Aí vai tudo, aí a situação tá lá no limite, tá lá no teto, entendeu? Aí uma dica importante tem mais uma dica? Então. Tem mais uma dica aqui, sobre a questão da monotonia, né? Da monotonia, de você não ter criatividade. Escute sua parceira e não ache que é crítica, não.
Porque o que acontece? O homem ele acha que é crítica, igual vocês estavam falando aí. E, na verdade, às vezes ela está falando de uma fantasia, de um desejo, entendeu? De alguma coisa assim. Beijo, carinho, isso aí eu não preciso nem falar, não faça isso só no sexo, faça durante todo o dia. Ela precisa se sentir aconchegada. E a última dica que eu vou dar, gente, além da hormonal que eu já tinha comentado, que é para vocês estudarem, para o casal fazer uma autoavaliação depois que nascem os filhos, porque os dois, depois que nascem os filhos, começam a dar muita atenção para os filhos, aí a mulher ela começa a ficar multitarefas, trabalho, é casa, é marido, é filho, é louça, é comida, e aí acaba que os dois começam a se afastar. Então, essas são bem as dicas de hoje mesmo aí que eu estou trazendo para vocês, para nós, entendeu? E observem também, por último, uma dica de ouro aqui. Tem muita mulher que tem dor na penetração. Mas por quê? Porque não está fazendo as preliminares, porque ela deve ter algum trauma. Se você ama a sua esposa e você quer que ela mude isso, que você quer tornar esse relacionamento dê certo, não precisar ter que ir para outro, ajuda ela, conversa, leva no especialista, leva no terapeuta, leva no psicólogo, leva no ginecologista, porque para tudo, gente, só não tem solução para a morte. Essa foi a minha dica de hoje, eu acho que aí já passei tudo, agora fica com o Thiago e com o Hudson aí. Show de bola, muito bacana aí nessa parte do sexo, muito conhecimento trocado aqui. Ana, dá as considerações finais aí para nós encerrar o programa. Bom, basicamente é isso. Eu quero sim que as pessoas comecem a se conhecer. Meu Instagram aí, se vocês quiserem conversar mais comigo, eu estou sempre disposta, é anaferreira.oficial. Meu trabalho é como especialista na saúde e bem-estar do casal. Aí, antes de você chutar o pau da barraca, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer. Se já está no fim do relacionamento, não tem mais jeito, não tem amor, aí vamos trabalhar para poder a gente passar pelo luto amoroso. E é basicamente isso. Adoro aí vocês, adoro esse trabalho aí com vocês e espero ter ajudado os ouvintes. Show de bola. Vamos lá, amigo Hudson. Vou só ler aqui o comentário da Bianquinha, né? Tem mulheres que acham que se não fazem anal, já não terão mais o que oferecer, e isso meio que fazem elas crerem e perderem o seu valor. Crerem e perder o valor. Bom, essa é uma consideração bastante importante, Bianca, porque, né, sexo anal é uma prática que é muito desejada, mas pode ser muito interessante para a mulher, né? Também, agora cabe ao homem saber fazer isso. Estou casada, Flávia. Estou casada há 10 anos, casei grávida, agora estou vivendo um casamento gostoso. Bom, muito interessante, muito legal. Já passou, os filhos já cresceram. Isso faz toda a diferença. Gente, ó, porque a gente está no final do programa, eu tenho que dar as considerações. Mas é o seguinte, se você se sentiu tocado, isso aí, a informação valeu a pena, compartilhe aí o nosso Instagram, compartilhe a mensagem, tá? A gente está sempre colocando conteúdos aqui, toda quinta-feira tem o Quinta do Sexo, tem o TVN Brasil lá toda última quinta-feira do mês. Então, sempre que vocês ajudam a levar essa mensagem, é muito importante, porque a gente faz um trabalho muito legal direcionado para isso. Então, você ouvinte, está me ouvindo, acha que realmente precisa de ajuda, precisa de auxílio, me segue lá no @terapeuta-escritor, vamos conversar, mesmo sem compromisso. O que eu puder fazer por você, eu farei. E tem o meu telefone, né, o WhatsApp, 981776377. E por fim, gente, tem um sex shop lá no Sudoeste, que é o Boutique Erótica Ideia Sex. Boutique Erótica Ideia Sex. Eles estão com algumas promoções. Aquele ovinho, né, o egg, que a gente utiliza para masturbação masculina e feminina também, tá com promoção lá, né? E se você mostrar que segue aqui a Ativa FM, que me segue no Instagram, vocês têm um desconto de... não vou nem falar quanto, né? Mas tem um desconto. Repete aí o local lá. Lá no Sudoeste tem 2 lojas, é o Boutique Erótica Ideia Sexy, do William e da... Boutique Erótica e Ideia Sexy. Tem no Instagram, sim? Tem, é só colocar Ideia Sexy que vocês vão achar, é o William e a Fernanda. Show de bola, tá? que bom. E aí estão fazendo uma super produção, super promoção, e é só entrar lá no Instagram deles, e se você estiver seguindo, chegar lá na loja e for sacar seu produto, você recebe um descontão na hora. Ó, coisa boa. Então, pessoal, esse Quinta do Sexo, ó, Ana, meu amigo Hudson. Oi. Se transe! Valeu, um abraço, um ótimo dia! Tchau, meninos.
Valeu, um Tchau. abraço.